ela falou do tempo que a gente tem. Uma hora, eu estava na fila com a criança, um menino chegou para mim e falou assim: Zum, a sua casa é grande? Onde você mora? Eu falei: é grande. Ele falou assim: quantas pessoas moram na sua casa? Eu falei assim: 4 pessoas. Ele: 4 pessoas em uma casa grande? Eu falei: a minha casa. Eu falei: por quê? Na minha casa moram 20. E falou o tamanho da casa dele, mas não deu vergonha. Ele falou: mas a sua casa é tão grande, ele só mora 4. A minha moram 20. Você imagina, não é pelo que tem, mas é o que Deus está representando na vida dessas crianças. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos ajude, né, irmãos, a valorizar o que é eterno, né? O que realmente tem valor. Porque isso aqui tudo vai passar. Tudo que a gente vive aqui hoje, isso aqui vai passar. Né? Então que a gente possa correr atrás daquilo que é eterno, né? E ter essa alegria de servir ao Senhor. Amém. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração sobre sendo canais da graça de Deus. O Senhor chamou a mim e a você para ser canais da graça de Deus, da bênção de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus. E a gente tem falado bastante, a gente tem orado por avivamento, a gente tem orado por realmente que o Senhor venha renovar as nossas vidas. E como o pastor Elias falou semana passada, ele falou que muitas vezes a gente fala ora por avivamento e a gente acha que é avivamento, o povo vai chegar aqui na igreja e vai começar a virar cambalhota, vai pular, e vai falar em línguas, e vai. E muitas vezes é isso. Avivamento é nascer dentro de mim vida. Sair de dentro de mim, vida para o próximo. Avivamento é falar em línguas, glória a Deus por isso. Mas o avivamento que a gente tem orado é que o Senhor possa derramar vida sobre a sua vida. Quantas vezes nós estamos vivos, mas nós estamos parecendo mortos, né? Chega perto de você e aí, está tudo bem? Estou levando. Quantas vezes a gente escuta essa palavra? Estou levando. Estou levando o que para onde? Né? Não, estou levando nada. Então, a palavra de Deus, ela fala dessa forma. E hoje, interessante, um grupo de mulheres, vou falar sobre uma pessoa que identifica com a gente, que é Jonas. Você vai falar: pastora, não tem a ver grupo de mulheres com Jonas. Mas eu queria hoje falar sobre o coração, né? Sobre o nosso coração. Eu acho que Jonas é um personagem que a gente muitas vezes acha que é até uma história de contada assim: Jonas foi, Deus falou para ele fazer uma coisa, ele foi fazer outra, ele entrou num barco, ele foi jogado dentro do mar, a baleia pegou o Jonas, vomitou o Jonas na praia. Fica parecendo aquelas historinhas assim, então, né? Vamos falar de quadrinha, aquela historinha. Mas não, Jonas era um homem de verdade. Jonas tinha família. A Bíblia fala sobre o pai de Jonas. A Bíblia fala que a cidade onde que Jonas era pastor, onde Jonas era profeta. A Bíblia fala de um homem de verdade, como eu e como você. E eu queria que hoje a gente pudesse dar uma pensadinha sobre a vida de Jonas. E a minha oração é que o Senhor nos desperte para aquilo que Ele tem chamado. Eu louvo a Deus por essa igreja. É uma igreja pequena, mas é uma igreja que tem trabalhado. Mas é uma igreja que pode fazer mais. Quantos acreditam que a gente pode fazer mais? Podemos, né? Então vamos lá. Falando sobre Jonas, eu comecei a pensar exatamente na vida de Jonas. E Jonas, no início do capítulo, lá no capítulo 1 de Jonas, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, capítulo 1 do livro de Jonas. No capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor.
Eu quero ler só esses 3 versículos. E eu queria parar um pouquinho para pensar e fazer um paralelo sobre a vida de Jonas e o que talvez pode se identificar com a gente hoje. O que o livro de Jonas pode me ensinar hoje? O que a vida de Jonas pode me ensinar hoje? E quando eu paro para ouvir aqui, eu vejo que Deus chamou Jonas. E o que me implicava aí no início, eu pensei, gente, por que Jonas não queria ir para Nínive, né, para aquela cidade e falar, ó, vamos arrepender aí, Jesus vai voltar aqui, o Senhor, Deus vai voltar aqui, Deus está com ira contra vocês, vamos arrepender. Não, Jonas não queria. Falar, mas por que Jonas não queria? Eu fui pesquisar um pouquinho por que Jonas não queria. Porque existia uma história nisso tudo, né? Jonas, ele era judeu, ele foi realmente profeta ali na Galileia. De repente Deus falou para ele, você vai naquela cidade. Nínive era uma cidade assim promíscua, era uma cidade com problemas de tudo quanto é espécie, era uma cidade, não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gentios. Então, na visão de Jonas, era um povo que não merecia o favor de Deus, não merecia o perdão de Deus. E eu comecei a pensar e parar e analisar a minha vida e falar para os irmãos, será que a gente está vendo as pessoas que estão do nosso lado aqui hoje, nessa cidade, no nosso trabalho, as pessoas que a gente encontra? Será que a gente está vendo essas pessoas como alguns dos indivíduos, aqueles que não precisam da graça de Deus? Eles estão vivendo errado, eles resolveram viver errado, deixa eles viverem errado. A gente já falou, não quer ouvir, deixa para lá. E Jonas fala, não, eu não vou fazer isso. E em vez de ele ir para a presença do Senhor e fazer o que Deus chamou ele para fazer, ele vai para fora da presença do Senhor. Ele vai para Tarso, uma cidade do outro lado. Uma cidade onde ninguém ouviu falar de Jesus. E ele não foi ali para falar de Jesus, não. Foi para Tarso, ser um missionário lá. Não, ele foi fugir do que Deus chamou ele para fazer. E ora meu pai, ora para mim e penso, Cláudio, eu gostaria que você colocasse seu nome. Será que a gente tem fugido do que Deus tem falado para a gente fazer? Deus chamou a gente, irmãos, para falar para as pessoas que existe uma saída. Sabe aquela pessoa que está do nosso lado, que não conhece Jesus ainda? Ela está caminhando para o inferno. É sério. E a gente muitas vezes olha para ela e fala assim, tomara que vai mesmo. É errado, faz tudo de errado. Estou falando para fazer certo, fazer de errado. Irmão, quantas vezes nós temos esse sentimento errado dentro de nós? Já falei, não quer ouvir? Eu acho que Jonas tem muito a ver com nós na questão do coração. Sabe, Jonas deixou aquilo que o Senhor chamou ele para fazer e foi fazer a vontade dele. Interessante que eu paro para pensar, eu acho que é difícil, não é difícil a gente saber o que Deus chamou a gente para fazer. O difícil é a gente abrir mão da nossa vontade para fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Quando Deus pediu para Jonas para ele pregar, Jonas achou que aquele povo não merecia, aquele povo não precisava. Não, eu vou lá pregar, Senhor, o Senhor é muito bom, eu vou lá falar que o Senhor vai destruir, depois o Senhor vai arrepender, o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso. E interessante que a graça de Deus era boa para a vida de Jonas até chegar nele. Né? Deus me salvou, eu sou profeta usado por Deus, muito bom, mas e a graça que sai daqui para frente? E eu parei para pensar nisso, quantas vezes eu quero para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor, eu falho, Senhor, eu erro, mas a graça vem até aqui. Aí a hora de eu passar a graça aqui para frente, ai, não, mas você também está pisando na bola toda hora. Você está querendo o quê? Nós somos bons para receber a graça de Deus, mas nós somos muito duros para passar essa graça para frente. Não sei se você concorda comigo. A gente consegue ver os defeitos de todo mundo, a gente consegue ver as falhas de todo mundo, a gente consegue ver que a pessoa não merece, está errado, está falhando. Mas Jesus, né, Deus, nessa época de Nínive, ele tinha um amor por aquelas vidas. Ele queria resgatar aquelas vidas. E eu paro e olho para Jonas e eu penso, gente, todo pregador, todo profeta queria ser igual a Jonas. Já pensou, mas você chegar numa cidade e gastar 1 hora ali falando?
Ó, gente, arrependo. Vai voltar. O juiz dele vai vir aqui, tá? 1 hora. Passou 1 hora, todo mundo arrependeu. A cidade inteira arrependeu. Gente, para pra pensar. Quem não queria uma dessa? Aí Jonas, o que ele faz? Que coisa sem graça. Como o Senhor deixa? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, Deus. Entende? Se Deus me manda fazer alguma coisa, Ele quer mandando porque Ele quer mudar a situação. Ele não vai mandar para poder continuar na mesma situação, mas não, eu falo do amor de Jesus e tudo, e de repente quando a pessoa aceita Jesus, eu ainda acho que está ruim. Eu ainda fico chateado porque Deus perdoou, João, aquele que eu achava que não precisava de perdão. Aquele que pisou na bola tanto, como que Deus vai e perdoa? Como que Deus vai dar uma chance para uma pessoa que eu acho que não merece? Irmãos, nós estamos longe da graça de Deus. A graça de Deus, e eu vi isso muito na vida de Jonas, a graça de Deus vem até mim. Quando eu errar, quando eu falhar, né? Nos meus, porque eu não sou perfeita, eu nem recebi nada porque eu sou bom, porque eu sou perfeita, porque eu faço certinho. Eu recebi salvação porque Jesus é bom, Jesus morreu por mim e Ele é perfeito. Eu não. Mas quantas vezes nós somos duros no nosso julgamento? E aí a gente vê Jonas. Jonas vai, compra a passagem para Tarsis. Deus fala, faz aquilo, faz ali. Entra pro barco. Vai dormir aquele sono. Sabe aquele sono quando você dorme, você esqueceu o que está passando? Quantas pessoas vão dormir? Quantas vezes nós, como igreja, gente, nós estamos dormindo? Né? Não, vamos dormir, estou fingindo, não estou vendo nadinha, não estou vendo que a pessoa precisa de Jesus, não estou vendo que ela precisa da minha mão, não estou vendo que ela está no buraco, que ela precisa de ser levantada. Eu não estou vendo, eu nem quero ver. Estou vendo a minha vida, estou vendo a minha situação, estou vendo o meu bem-estar, estou vendo o meu futuro, estou vendo o meu. Meu Senhor nos chamou para a gente ver a situação do outro, para a gente erguer aquele que está lá na mão, para a gente buscar o perdido. E muitas vezes aquele que está andando do nosso lado, dia a dia, ele nem sabe, nunca ouviu falar desse Deus chamado. Uma coisa que eu tenho aprendido e percebido e conversado com pessoas, que as pessoas enxergam Deus de forma errada, por isso que muitas vezes elas não querem Deus. Elas não enxergam Deus do jeito que a palavra de Deus fala, um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que tem o controle para a sua vida, para o seu melhor, não para o seu pior. As pessoas enxergam Deus como um carrasco, que está lá em cima falando, faça isso, não faça aquilo, um mandão. Para quê? Se Deus manda, Ele manda para o meu bem, para o seu bem. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, as pessoas não conseguem, e nós temos que estar atentos, irmãos, para as oportunidades que o Senhor tem colocado do nosso lado, de pessoas que passam pela nossa vida. Pessoas que passam pela nossa vida, elas foram colocadas ali para nos ouvirem de um amor que leva além. De um amor que não é de acordo com a condição. Eu te amo porque você é bom. Eu te amo porque você faz. O amor de Jesus, Ele ama quem Ele merece. Ele ama aquele que precisa. E hoje eu queria que a gente orasse um pouquinho e falasse, Senhor, me ajuda a ser canal dessa graça, desse amor do Senhor. Sabe, ajuda a tirar de mim esse julgamento de que eu olho para as pessoas e já vejo logo os defeitos da pessoa e acho que aquela pessoa não merece. Eu estou igual o Jonas, olhando para mim e falando assim, eu acho que esse povo não merece. Deus é muito bom para eles, mas para mim não, para mim eu mereço. Né? Quantas vezes a gente, 2 pesos, 2 medidas, né? Para mim, tudo que Deus fizer, nossa, bom demais, Deus está fazendo até pouco. Mas muitas vezes para o meu irmão ali, ó, que está até em condição ruim, está passageiro, que está ruim, né? A gente pega e a gente larga. E interessante que eu vejo graça demais de Deus na vida de Jonas. Quando Jonas é descoberto que é Jonas que é o problema daquele barco, e Jonas aí fala, o que eu faço com você para poder realmente sair desse problema? Aqueles homens que nem conheciam Deus tinham mais temor do que Jonas. Aqueles homens tentaram por tudo tirar aquele barco daquela tempestade.
Porque eles não queriam matar Jonas com medo do quê? Vou jogar esse homem lá no mar. Esse homem, ele serve ao Deus vivo, ao Deus que criou todas essas coisas. Como que eu vou jogar esse homem? Vou tocar numa pessoa que eu não devo. Os homens não conheciam Deus. Mas nós muitas vezes não conhecemos, a gente acha que a gente é tão bom que a gente tem o direito de tocar, de fazer, de falar, de acontecer. E a minha oração é que o Senhor possa derramar sobre nós, sabe, essa graça dele, para que ela possa passar além da minha vida. Então não venha em mim, pare em mim, tá bom, estacionou aqui. Não. O Senhor chamou a mim e a você para que a graça dele alcance as outras pessoas, porque ele morreu por elas também. Ele morreu por essas pessoas. E quando a gente vê que eles vão jogar Jonas, né, ali no mar, Jonas poderia ter morrido naquele lugar. Mas aí Jonas fala que quando ele foi às profundezas, e que as algas envolviam a cabeça dele, e que ele estava já ali de morte, desespero de morte, porque ele fala: o Senhor me trouxe a vida novamente. Dá até para entender ali que Jonas chegou quase a morrer. E a gente vê a graça de Deus de colocar proteção para Jonas. Seja porque Deus usou um peixe na vida de Jonas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos igual a Jonas, nós estamos assim, longe do que Deus pediu e mandou nós fizemos. Longe do que Deus projetou. Quando Deus projetou você e eu no ventre da nossa mãe, Ele já projetou com um propósito. Ele não projetou a nossa vida para a gente viver só para ganhar o dinheirinho do dia a dia, comer o nosso pão e está tudo muito bom. Não foi para isso, não. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te salvou. Foi para além disso. Foi para a gente ser canal da graça de Deus. Foi para a gente amar aquele que não merece ser amado. É fácil abraçar aquele que está cheiroso, com perfume importado. É muito gostoso, abraça. Cheirinho bom. E abraçar aquele que não toma banho? Né? O Senhor nos chamou para isso. Era prático, eu passei para falar, era prático. Né? Abraçar aquele que, sabe, aquele até que a gente talvez já falou, pelo amor de Deus. Gente, mas nós estamos aqui para ser canais da graça de Deus. E aí Jonas foi lá, o peixe pega o Jonas para proteger o Jonas e põe lá na praia. Porque Jonas ele fala assim: não, Senhor, agora se o Senhor falar, eu vou fazer. E sabe o que Deus fala para Jonas? A mesma coisa que ele tinha falado antes. Sabe o que Deus fala para mim e para você? A mesma coisa que ele já falou. Eu resgatei você para você ser um instrumento nas minhas mãos. Eu estou resgatando a sua vida, não é à toa, não é para a gente vir sentar aqui no banco da igreja. Ai, mas eu estou tão cansado, eu trabalhei muito. Deus, eu sei que você está cansado, mas Deus te chamou com um propósito a mais. A vida de Jonas, gente, ficou uma vida vazia. Por quê? Jonas não cumpriu o propósito. E eu paro e pergunto para mim, Cláudia, pergunto para você: a gente está cumprindo o propósito aonde Deus colocou a gente? Nas casas que a gente tem passado, as pessoas que estão ao nosso redor, aquela pessoa que vem perto da gente. Só que a gente está cumprindo o propósito, a gente está fazendo igual o Jonas. E a gente está jogando pedra no Jonas. Ah, mas o Jonas, né? Foi o Jonas. Não, você foi chamado, você foi escolhido, você é rei, você é sacerdote, e nós estamos passando a bola para o outro, ó, responsabilidade sua. Não, querido, o Senhor nos chamou para sermos luz onde nós estamos e fazer diferença nas vidas. Ser canais dessa graça de Deus. Esse amor de Deus, ele tem que passar, ele vai passar como? Através de mim e através de você. Senão não tem como esse amor passar. Como que o amor de Deus passa se eu não souber amar? Se eu não puder amar? Aquele que não merece, está errado. Está vivendo errado, que não vai para lugar nenhum, não, que vá para o céu em nome de Jesus. Vamos orar, vamos amar, vamos ajudar, vamos estender a mão. Mas Jonas não, a graça vinha para ele. No entanto, gente, que eu paro e vejo a vida de Jonas, que o problema dele era o coração dele. Um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração cheio de coisas que não precisava. Por quê?
quê? Ele passa por isso tudo e lá no final da história a gente vê Jonas fazendo as mesmas coisas. Jonas vai lá, prega, quando a cidade se arrepende, ele fica bravo. Bravo com Deus. Esse dia eu falei para uma pessoa, eu falei, olha, você pode brigar com qualquer um. Não briga com Deus, não sabe por quê? Você vai perder. Você quer brigar com quem você vai perder? Vou brigar com Deus, gente. Você vai perder, meu amigo. Não entra nessa briga, não. Entrou para perder. Imagina. Não é uma falta de... Eu vou brigar com Deus porque Deus está pegando pesado comigo. Eu acho que você não está entendendo Deus. Deus está com a mão estendida para tirar desse buraco que você está. Você está achando que Deus está pegando pesado? Não. Você está com falta de Deus. Você está onde você está. Mas não. Aí Jonas vai, Jonas prega, Jonas vai. Quando Jonas vai lá e senta bravo, Deus vai crescer uma abóbora em cima dele. Aí Jonas acha bom, né? A graça chegou para ele, ó, veio para tampar, me dá sombra para mim, bom para mim demais. E isso tem me preocupado. Porque eu preciso de ser como se fosse uma mangueira que a água passa. A graça de Deus tem que passar. E muitas vezes a nossa mangueira está entupida. A água vem e a água não vai. A água só vem até ali, o registro está fechado. E eu quero, Senhor, eu preciso da sua graça, mais sobre mim, mais sobre mim, mais sobre mim. Mas é sobre mim. Mas tem um propósito para isso. É para vir em mim, para poder passar para frente. É como se fosse uma mangueira, a água entra e a água tem que sair. Quantas vezes nossa mangueira está bloqueada? E eu queria que hoje a gente analisasse como que está a nossa vida, o que a gente tem feito? Como que está essa graça? Ela está vindo só até mim? Ou ela está indo até meu próximo? É interessante que quando Jesus, tem um versículo que Jesus fala, no João 14, abre lá comigo, João 14, versículo 10. A parte C do versículo, a parte final do versículo, Jesus fala o seguinte: o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai, que as pessoas aqui estavam pedindo, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, o Pai que vive em mim, Ele está realizando a sua obra. E eu parei e pensei, será que eu posso dizer, o Espírito Santo que vive em mim está realizando a sua obra? Porque hoje, quando Jesus veio e falou, olha, quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo e vocês vão fazer além do que eu faço. Mais do que eu faço. Só que hoje, parece que a gente pegou o Espírito Santo que está dentro de nós e a gente pôs ele numa caixinha fechada. E a gente não está deixando, porque muitas vezes o Senhor te incomoda. Fala do meu amor para fulano. Ah, Senhor, eu não, né? Hoje eu estou tão cansado, tem tanta coisa para fazer. Para, dá uma ligadinha. Não sei se você sente isso, muitas vezes eu sinto, dá uma ligadinha para fulano. Na hora que você liga, a pessoa fala, nossa, pastor, não se ligou, eu estou precisando dessa ligação. Coisas simples, irmãos, não é coisas simples. Sabe, nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, como Isaías falou um dia. Não é igual Jonas fez, Senhor, eu vou para ali. Não, Senhor, eis-me. Incomoda a mim, que eu possa ser canal de bênção, canal, instrumento da sua graça para quem está do meu lado, quem trabalha comigo, quem eu ando ali. Que a gente possa ver as pessoas como o Senhor vê, o Senhor vê com misericórdia. E aí a gente vê Deus falando para Jonas, Jonas, você está preocupado porque a boboleira secou, ela nasceu ontem. Ali ó, tem mais de 120 que não sabe nem o que é mão direita e mão esquerda ali na cidade de Minas. Não sabe nada. E muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, e a gente fala assim, está cansado de saber o que é?
Sabe nada. Não está entendendo sobre a mão direita e a mão esquerda, não está sabendo onde está nada. Eu e você fomos chamados para ser canais da graça de Deus. Sabe, que a gente possa parar hoje à noite e refletir um pouquinho. Acho que não precisa da gente falar muita coisa, acho que a gente só precisa de parar e pensar um pouquinho. Será que eu tenho feito o que o Senhor me chamou para fazer? Sabe, irmãos, nós temos que parar, porque a gente ora por avivamento, mas avivamento é deixar o Espírito Santo fluir através da minha vida, com liberdade. Se todos nós aqui começarmos a deixar o Espírito Santo fluir, que está dentro de nós, para a obra de Deus, nós vamos ver o avivamento, não tem como ver. O avivamento é simples. Agora, se todos nós saímos por aquela porta, porque até domingo que vem, até logo passo bem, vou viver minha vida, quando eu volto aqui eu estou vazia, não busquei, eu não orei, eu não nada, eu vazia, eu nem sento aqui, parece que eu estou assim, gente, me dá uma anestesia para dar uma melhorada. Nós não vamos ver avivamento nunca. Avivamento é quando eu deixo o Espírito Santo estar dentro de mim gerar a vida que ele tem para gerar. Ele está aqui dentro, ele tem vida, por isso que lá em Tessalonicenses a gente estuda aqui, ó, não apaga o Espírito Santo, não. Deixa ele gerar a vida aí. Não põe ele na caixinha e põe lá no canto, não. Agora que vem aquele negócio no seu coração assim, nossa, eu precisava de falar de Jesus para aquela pessoa. Ah, não, mas tanta coisa para fazer, deixa pra lá. Irmãos, nós estamos deixando o mais importante passar. Porque nessa vida aqui a gente não vai levar nada. E nós estamos aqui para construir para a eternidade. Então eu queria que a gente parasse hoje e analisasse. O que a gente tem construído para a eternidade? Eu queria te desafiar nessa semana a fazer algo concreto. Tem um texto aqui que ele fala o que a gente pode fazer. Talvez você fale assim, mas eu não sei o que fazer, pastor. O que eu posso fazer? Lá em Tessalonicenses fala o seguinte, ó. Paulo, quando foi lá e falou para aquela igreja, olha, advirtam-se que estão ansiosos, conforte os que estão desanimados. Você está vendo gente desanimada do seu lado? Você está vendo gente ansiosa do seu lado? Ajude os fracos, você está vendo fraco? Sejam pacientes para com todos. Não fala, seja paciente para com os bons. Seja paciente para com alguns. Não, seja paciente, Valdemar, com todos. É fácil? Não, mas Deus dá graça. Eu preciso de ser paciente. Eu preciso deixar essa graça passar. Imagina quanta paciência Deus já teve comigo, gente. E quão curtinho de paciência eu sou com o próximo, sabe? Tá na ponte. Não, eu preciso de ser paciente com todos, que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus fala que eu tenho que ter cuidado de que ninguém retribua mal com mal. Se eu estou vendo um irmão meu que está ali doido para retribuir mal com mal, eu vou chegar nele e falar, não, não faz isso não. Não vale a pena. Não é isso que o Senhor quer de nós, não. O Senhor quer é que a gente possa retribuir o mal com o bem. É que as pessoas aprendam com a nossa atitude, com o nosso exemplo. Sabe, eu espero que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar em nós hoje. E que a gente saia daqui e fala, nessa semana eu vou tomar uma atitude de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero ser Jonas na vida. Eu não quero aquele dia que a gente chegar lá diante de Deus, que a gente estiver face a face com Ele. O que eu tenho lá guardado para a eternidade? A minha impaciência, a minha falta de perdão, né? A minha insatisfação com tudo, está tudo muito ruim ainda, está tudo muito pouco. Não. Eu quero que tenha lá, realmente, atos que falam do amor de Deus. E em Tessalonicenses ainda fala que seja bondoso para com todos. Então, irmãos, o que o Senhor pede de nós é o exercício que nós precisamos de fazer dia a dia. Mas é um exercício que quando a gente começa a praticar, a gente vê que ele é bom para a gente. O Senhor não pede nada porque Ele precisa. O Senhor não precisa de você nem de mim. Nós que precisamos dele. Né? Nós que precisamos do Senhor. Mas não, se Ele fala assim, Valdemar, tenha paciência.
paciência com todo mundo. Sabe para quem que isso é bom, Valdemar? Não é para todo mundo, não, é para você. É para mim. Se o Senhor fala, seja bondoso com todo mundo, ajuda o que é fraco ali, vai ser bom para ele, talvez até vai ser melhor para a gente que ajuda. Né? A gente tem ajudado esses meninos na África, tem sido bom, tem sido muito bom para eles, mas tem sido muito bom para nós. O Senhor tem nos abençoado de forma grandiosa, porque nós estamos fazendo a vontade dele, mas nós não podemos fazer a vontade dele só lá, nós precisamos fazer a vontade dele aqui, ó, Amém. no nosso dia a dia. Quem está ao nosso redor. E a minha oração hoje é que o Senhor nos ajude a ver as pessoas com misericórdia, com bondade. Sabe, a gente julga muito, a gente é muito rápido em falar, não, os defeitos, a gente rapidinho. Né? É difícil a gente falar das qualidades, né? Mas os defeitos, assim, parece que eles pulam rápido. Mas Jesus veio para todos. E Jesus quer usar a minha vida e a sua. Esse canal dessa graça. Para alcançar aquele que precisa ser alcançado. Eu queria te convidar para você abaixar sua cabeça nesse momento. E eu queria que você fizesse assim, uma análise de você mesmo. Eu não posso te analisar e nem devo analisar a mim. De você mesmo. Tem feito que o Senhor me chamou para fazer? Tenho, talvez, negligenciado, né? Quero te pedir perdão para as nossas negligencias. Mas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu te peço que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que nos convence, é aquele, Pai,